Sou o Paco Toledo, sou de São Paulo, faço grafite 20 anos. Há 8 anos abri a Black Book Ateliê Shop. E aí em 2019 a gente começou o projeto Graffiti School. Então hoje estou focado nesses dois projetos. Então como artista, como produtor, como lojista e às vezes também como educador, porque dei aula há mais de 15 anos e agora tô mais focado nos projetos. Já tinha uma molecada da rua assim, que rabiscava, fazia uns pichos, aí comecei a fazer uns desenhos. E aí quando eu mudei de escola, tinha uns moleques da minha sala que o irmão deles realmente pintava na rua. E aí foi onde eu realmente entendi o que era grafite, e aí fui até resgatar, tipo, isso foi 2001, assim. E aí fui resgatar, tipo, uns desenhos de 96, que já tinha umas letras e tal, mas nunca nem tinha ouvido falar o que era grafite. Mas aí foi em 2001, assim, que eu realmente entendi o que era grafite, comecei a esboçar umas letras e primeira vez que eu pintei parede, assim. Então, eu cresci ali pro lado da Vila Prudente, foi a época que eu comecei a pintar, então o que eu via muito na rua, assim, era tipo, tinha uma galera do Sigla, que era ali da Moca, tinha o Fauge, e aí depois já veio sequência de revista, né? Então aí na revista, assim, aquela galera toda, Binho, tinha na primeira geração, Chivits, então teve muita gente assim que me influenciou bastante no começo. Sempre gostei bastante também da pegada Vandal, assim, então cheguei a fazer bastante assim essa linha, que ainda faço um pouco hoje, mas de uma forma um pouco mais tranquila, assim, né? Desde o começo, assim, eu fiz letra e um pouquinho de personagem, assim, mas não tinha ainda uma pegada muito própria, muito definida. Mas sempre gostei de desenhar também. E então comecei a focar um pouco mais nos personas, até inspirado assim, em amigos que estavam próximos. O Eduardo Credo é um deles, assim, que me influenciou bastante no que eu faço hoje, na questão das cabeças. E aí depois também entrei para a faculdade. E aí na faculdade fui estudar vários artistas, assim. Picasso foi um dos caras, assim, Modigliani, então me influenciou bastante assim, no estilo que eu fazia. E eu vim também de um rosto muito mais abstrato, assim, brincava muito com essa desconstrução, né, da figura humana. E aí depois eu fui retomando isso de uma forma um pouco mais realista, com um pouco também de influência de mangá, assim, de anime. Então ela veio numa pegada cada vez mais realista, mas mantendo um pouco assim um estilo que eu já fazia, né? A questão do processo estético também foi mudando muito, que já teve épocas que eu nem usava contorno, era só contraste, luz e sombra. Aí hoje o contorno já é bem mais grossão, assim, mas eu gosto de experimentar, assim, que nem esses rolês da Radial, assim, que é a pegada mais Vandal e preenchimento com rolo, então também sem contorno, só tom sobre tom. Então eu gosto também de ter esse processo bem experimental, assim, de pintura. Eu dei aula há 15 anos, né? A aula foi o que realmente, assim, fez com que eu conseguisse me bancar através do grafite, assim. E aí, no meio disso, eu fiz alguns comerciais, fui para um trabalho, assim, de pintura mesmo, assim, mas isso não curti muito, não rendeu tanto, aí eu já entrei, né, para a faculdade, e aí foi onde que realmente a aula tomou conta. Eu trabalhei com vários projetos, então sempre tive esses horários fixos de aula e no meio disso fazendo outras coisas. Aí como eu falei, né, tipo, aí depois de um tempo veio a loja, aí depois veio o projeto, então no meio disso também teve tatuagem, e aí o ano passado foi onde eu realmente consegui assim, deixar as aulas, que aí a loja começou a me bancar, tipo, o projeto começou também a entrar uma grana, e foi onde eu realmente consegui fechar esse ciclo, né, de 15 anos dando aula, para focar mais assim como artista, mas também ainda não conseguindo, porque a loja por si só e ainda mais o projeto toma muito do meu tempo. Então hoje eu vivo do grafite nos seus vários segmentos, né? Então desde o contato com o fornecedor, com a fábrica do spray, a lá na ponta com o artista, assim. Então eu sou muito feliz de hoje poder viver tudo isso, proporcionar vários eventos, várias ações, né, que se não tivesse essa disposição não aconteceriam. E no meio disso também tentando pintar, mas hoje ainda pintando menos justamente por estar focado nessa parte de produção, assim. Eu passei por uma fase assim bem de reviravolta mesmo na vida, assim, né? Porque foi a época que eu conheci o skate, hip hop, grafite. Foi uma época também que conheci o punk, o hip. Então era uma época de manifestação. Então para a família assim foi muito um choque, assim, né? De mudança de estilo de vida mesmo. E a visão assim era que tipo isso não dava futuro, que
né? Não era algo legal. Então foram vários embates, assim, realmente para provar que era aquilo que eu queria, que aquilo era legal. E aí foi em 2006, quando eu fui convidado pela CUFA para dar aula lá em Cuiabá. Então aí eu mudei de estado, fui morar sozinho. E aí onde eles viram assim, que realmente era uma parada séria, aí eu comecei a ganhar grana dando aula. E aí onde mudou um pouco essa visão, né? E aí depois com tudo que aconteceu, assim, entender que era uma parada realmente bacana, assim, não só no sentido da grana, mas é a grana que fez mudar a chavinha, né? Tipo, de olhar e dar um reconhecimento foi começar a ganhar dinheiro. Mas de hoje entender também que é isso, que está para além, né? Que tem toda essa questão social, de impacto, assim, que eu desenvolvo, que está para além do dinheiro. Eu tive algumas crises, a gente no começo, assim, tinha uma galera que corria comigo, a maioria parou, e aí nesse meio tempo, assim, eu entrei para o Universo Paralelo, do qual os meninos ainda a gente é amigo, mas foi uma crew que aos pouquinhos também foi morrendo. Eu ainda tentei no finalzinho dela, assim, dar uma reunida na galera, fiz algumas ações, umas exposições, mas aí eu vi que meio que já estava cada um indo pro seu lado, assim, formando outros coletivos. E aí eu foquei mesmo no corre, assim, do que eu já estava, assim, né? Focar em mim, focar nos projetos. Então sou amigo deles hoje, mas hoje eu tenho, até por essa questão de tempo, das aulas, que sempre foi um tipo de horário assim, mais limitado, eu nunca conseguia muito fazer trabalhos coletivos, né? Então era sempre quando eu ia pintar, era naqueles horários que dava, então pintava muito sozinho. Então hoje eu tô nessa batida também, assim, eu pinto sozinho, né? Não tem assim uma crew, mas tem muita gente por perto, principalmente por causa do projeto. Então, de certa forma, também supre, né, essa questão da coletividade. Então, por mais de não assinar um nome, e o projeto, por exemplo, não ser uma crew, mas eu tenho essas pessoas que estão comigo, assim, né, no dia a dia, são artistas que eu admiro, então, para mim, isso é muito satisfatório, assim. Patrick é o meu nome, né, PAC foi uma abreviação, então não tem muito segredo, assim, do nome em si. Eu acredito que sim, porque eu nunca fui, assim, de uma quebrada tão periférica, tão pobre, mas também nunca fui tão classe média, né? Então eu fiquei sempre ali naquele meio termo, assim. E isso me ajudou muito, assim, a ter essa liberdade de, tipo, de entrar para qualquer lugar, de locomoção, né? O fato de estar próximo às vias, assim, as grandes vias da Zona Leste, né? As avenidas também, é onde eu sempre foquei meu trabalho. Então o meu processo criativo sempre foi muito focado na rua, né? Então eu tenho um trabalho de ateliê, mas ainda comparado com o que eu faço na rua ainda é pouco. Então esse fato assim da Radial Leste, né, a Salim, então são grandes avenidas da Zona Leste que foi onde realmente foquei muito assim o meu trabalho de pintura. Então eu acho que isso influencia a questão dos tamanhos, né? Então que eu falei, a questão da pintura do rolo, de pintar grandes espaços num curto entre aspas, né? Porque tem trabalhos assim de rua sem autorização que foram 12 horas, 8, 5. Mas assim, são trabalhos que se fosse realmente um painel, trabalho de 3 dias, assim. Mas que por fazer nessa pegada sem autorização, me gerou um processo criativo diferente, né? Então de pintar com rolo, pintar com cabo, pintar com escada. Então influenciou muito, assim, essa arquitetura, né, dessas avenidas, que tem ou muros baixos e muito compridos, ou essas embaixo de ponte mesmo, assim, né? Então, com certeza influenciou bastante. Foram vários casos, como eu falei, né? Tipo, eu foquei muito meu trabalho nessa questão da intervenção ilegal. Então, por mais que eu fosse para a rua no intuito de fazer algo artístico, algo bem acabado, na maioria, sei lá, 90% das vezes eram trabalhos ilegais, assim. Então, a pandemia agora, que eu fiquei um pouco mais tranquilo, mas... então minha vida foi focada nisso, inclusive as viagens que a gente fez uma tour saindo daqui de São Paulo, passando por todo o sul, Uruguai e Argentina, também, pintando todo dia. A gente fez nesse rolê, acho que 3 ou 4 autorizados, o resto foi tudo vandal. Então isso realmente é o que direciona muito a minha produção. E foram várias situações, né, que a gente teve ali um impedimento, mas na maioria ainda a gente consegue dialogar. Então, o fato mesmo de ser ilegal, mas de você estar apresentando um trabalho do qual você quer uma qualidade final, isso faz com que as pessoas enxerguem aquilo como algo positivo. Então, muitas vezes falam, não dá para terminar, né, vai ter que sair andando, na educação demorou, a gente ia embora. Mas teve situações, inclusive recente agora, né,
já foi durante a pandemia. Eu rodei na Marginal, então já tinha terminado o trampo, tava saindo fora, aí os polícia enquadrou, arrogante, então tentei ainda dialogar, não teve conversa, e aí me levaram, né, conduziram assim, para a delegacia, no corral da viatura, fiquei lá 5, 7 horas, assinei, paguei, então já teve várias situações assim, chatas, porque é isso, né, não é uma questão da... Falei pra ele, falei, mano, você quer me levar, tô errado, tudo bem, a questão é fala direito. Não te faltei com respeito, não precisa me xingar, não precisa falar palavrão, e o cara fala, mano, sou mal educado mesmo, foda-se. Então, assim, é esse tipo de situação que é chata, porque eu sei que eu tô, entre aspas, no erro, porque eu sei que eu faço é legal, é positivo para a cidade, mas existe uma lei, né, que diz que o que a gente faz é errado. Então eu tenho esse entendimento. Mas a partir disso, é com educação, porque eu não faltei com respeito com ninguém, então acho que é o mínimo, assim, que seria legal ter. E na maioria tem, mas tem alguns casos assim que são mais difíceis assim, mas ter paciência porque faz parte também. Eu acho que todo mundo que pinta por muito tempo vai passar por algumas crises, assim. Eu acho que isso é pertinente ao processo criativo, ao ser artista. Então a gente em alguns momentos fica meio insatisfeito com o que está acontecendo, com o retorno que tem daquilo. Eu fui recente assim, já tive, né, aquelas normais assim que vai e acaba. Mas eu tive uma mais forte, tipo, não lembro agora a época, assim, mas foi antes do projeto. Inclusive, falei com alguns artistas que pra mim eram referência, fui trocar uma ideia. Falei, mano, porque já tava liberando mais de 15 anos de grafite. Aí você começa a pesar algumas coisas, falar, puta, o que eu conquistei, né, onde é que eu tô, enfim. Aí você entra numas bad, que é umas viagens erradas, né. Então, até alguém estiver nessa ou passar por isso, mano, desencana, continua produzindo, porque faz parte. Mas aí, se você alimenta essas ideias erradas, você começa a entrar numas brisas ruim, né? E aí, cheguei nessa de falar, puta, eu acho que não tá rendendo, acho que não tá compensando. Aí, você chega até a pensar em parar, apesar que é aquilo que move, que, tipo, hoje, tudo, né, desde que eu conheci o grafite, foi o que direcionou a minha vida, de emprego, de grana, de rolê. Então, minha vida inteira eu foquei nisso, assim. E eu amo isso, mas nesse momento eu já tava numa de tipo, puta, acho que não tá legal. E aí depois do Graffiti School, assim, aí nasceu também de forma espontânea o projeto. E aí o fato de eu estar junto com essa galera, assim, me deu um ânimo diferente, assim. Porque como eu falei, eu pintava muito sozinho. Então o fato de você não ter um feedback, você depender de algoritmo, de Instagram para ficar medindo ali seu rolê, isso é zero, assim. Porque você vai pautar, que nem teve trampo que você posta, que tipo gera mó baixo retorno, assim, essa puta não rendeu. E aí você tromba a pessoa ali no tete a tete e fala, caralho, o trampo é foda, o trampo é foda. Então, assim, essa vida que a gente tem hoje também de internet, algoritmo, like, isso também acaba pesando um pouco pro negativo. E aí, estando ali ao vivo com a galera no cotidiano, assim, já me, sabe, consegui passar dessa onda. Mas foi bem ruim, assim, e o Graffiti School foi que realmente, assim, deu essa levantada no astral, de estar junto com a galera, e de entender, realmente reconhecer, assim, que o trampo é foda, no sentido de ter muita coisa, assim, né, para apresentar, essa correria para além do... Porque eu sempre tive esse feeling de produtor cultural, né? Depois que eu fui trampar com a CUFA, aprendi essa ideia de terceiro setor, então isso assim sempre me motivou. Por exemplo, quando eu abri a loja, a gente fazia exposição, convidava artista, então nunca consegui ser só artista, né? Então esse lance de produzir o trabalho dos outros sempre foi algo muito forte em mim. Então entender a importância disso, né, de ter a loja, quanto isso impacta a cena, não só o meu trabalho, mas também todos esses artistas que estão próximos, assim. São vários critérios, assim, né? Que nem quando a gente abriu a loja, as exposições, eu buscava sempre trazer artistas novos, que nunca tiveram ou tiveram pouco esse espaço de colocar o seu trabalho num ambiente expositivo. Porque é uma coisa a gente pintar na rua, outra coisa é colocar isso nesse ambiente interno. Então pensar, né, composição, montagem, iluminação, de repente uma narrativa entre os trabalhos. Então tudo isso assim é algo novo, né? Então era muito esse sentido também de uma escola. Então por eu ter também essa formação em artes visuais, eu entendo de algumas coisas que às vezes só o grafite ali no dia a dia às vezes não tem. Então eu tentava muito trazer esses conceitos para a galera assim, que estava perto de trabalhos que eu admirava, mas sempre quis focar na questão de dar oportunidade, né? Então poderia até chamar gente mais famosa, porque ia dar um hype maior, mais like, mas eu sempre quis focar nessa galera assim, que tinha um trabalho bom, mas que não tinha tanto um reconhecimento. Isso também gera muito em torno do projeto do Graffiti School, mas também linkando os dois lados, porque eu entendo também
essa relação de importância dessa galera mais nova com, né, a galera mais velha. Então esse intercâmbio também faz com que a galera cresça, aprenda. Eu, por mim, como eu falei, né, desde que começou o Graffiti School, assim, o tanto que eu aprendi, que mudei a visão sobre o grafite, sobre o mercado, sobre produção. Então eu acho que isso é muito rico. Então são coisas que eu acho importante assim ter. E fora a questão também de ser escola, então tem alguns critérios assim, por exemplo, de trabalho às vezes que eu gosto, mas que não pode entrar porque é um ambiente escolar. Então tem um crivo um pouco maior assim de trabalhos que não cabem por ser um pouco mais agressivos, né? Enfim. Mas eu acho que assim, é sempre tentar esse lance de dar oportunidade, né, na medida do possível, ensinar, não no sentido de eu ser o professor, mas da própria situação, fazer com que o artista eleve seu trabalho. Tá, a gente fez recente agora o trabalho com o Chivitz, foi uma lateralzinha de 3 andares, e aí ele mesmo falou, né, tipo, porra, esse trampo pra mim foi de superação, assim. Então na questão de nível técnico, de que ele mesmo se desafiou a fazer um trabalho que ele nunca tinha feito, numa altura que nunca tinha feito. Então eu acho que o projeto também tem esse lado de escola para os próprios artistas, né? Então foram vários feedbacks assim do tipo, porra, nunca tinha feito algo desse tipo, nunca tinha feito algo desse tamanho. Então eu gosto muito disso, assim, eu acho que isso contribui, né, para o crescimento dos artistas e consequentemente para a cena como um todo, assim. Tem alguns, assim, eu acho que muda muito, né, a gente pensar assim para trás, sempre tem aqueles trampinhos que você fala, puta, ainda essa coisinha não gostava, mas tem aqueles que acho que uns clássicozinhos da carreira, assim, que marcaram, né, em alguns momentos. Então tem um trampo de uma foto, inclusive, que eu gosto muito, foi um trabalho que eu fiz na Sala São Paulo. Então, tipo assim, daquele choque cultural de você tá pintando e os caras, tipo assim, outro nível, né, de tacinha e pá, e você tá ali fazendo um grafite, aquela foto pegando aquele ambiente, assim, você fala, porra, se não fosse o grafite eu não estaria aqui nessa posição, saca? Ao mesmo tempo que tem a pegada da rua, tipo, eu fiz já quase Parque Dom Pedro, ali no final da Radial, também era um trampo no total foram 7 horas, assim, sem autorização. Então, assim, quase centrão de São Paulo, eu tava pintando, já tinha mais de 2 horas de trampo, os polícia colou, aí troquei uma ideia, aí, enfim, falou, mano, vai, se alguém perguntar, fala que tá autorizado, aí os polícia, tipo, meio que deu um ok, aí continuei, terminei o trampo, e então as fotos também de pegando a radial, um lugar meio centrão, testa, assim, então esses são, e feito no rolo, assim, nas cabadas, assim, então esses são alguns, assim, que eu gosto muito, assim, né, tipo, tem algumas pilastras assim da radial, também com escada, que é uns trampão alto. Então é um lance de, tipo assim, de conseguir fazer trabalhos muito grandes de forma ilegal e sem patrocínio, sem apoio, saca? Então isso são algumas coisas da minha carreira assim que eu acho muito legal. E aí depois tem, né, alguns trabalhinhos que são mais de ambiente fechado, mais elaborado tecnicamente, mas eu acho que minha carreira é muito nessa questão da rua mesmo, assim. Então acho que esses marcam mais, assim, a trajetória. Mano, não sei, na real, assim, tipo, eu gostaria mais de ir pra fora, assim, tá ligado? A gente teve essa experiência única internacional, que foi ali, tipo, Uruguai e Argentina, foi um choque muito grande também, foi um aprendizado massa, assim, a gente teve esse intercâmbio, cada lugar que parava, falava com os artistas locais, pintava com eles, e era um lugar muito perto, né, então você pensar, a Argentina é aqui do lado e já foi, assim, tipo, um choque muito grande, assim, de cultura. Então eu penso, talvez, mano, Chile, sei lá, Estados Unidos, tentar conhecer um pouco o mundo, assim, entender como que é essa relação de grafite fora daqui, assim, tanto no sentido das grafite shops mesmo, dos eventos, né, enfim, então acho que é muito essa experiência de vida mesmo, assim, eu acho que isso eu sinto falta, porque eu já sou tão ocupado, tá ligado, que assim, tipo, penso assim, o que vier, da hora, o que eu puder fazer, mas não fico muito projetando, assim, sabe, tipo, queria muito fazer uma empena, tipo, as coisas estão rolando natural, então se rolar massa, que nem agora, eu poderia ter feito essa de 3 andares, assim, saca? Aí, tipo, um era o Chivitz, falei, não, preferi, chamei um outro artista, que é o Ashma, então, pra mim tá natural, assim, tô feliz no lugar que eu tô, e o que tiver que vir, assim, acho que vai rolar natural, como tem várias coisas acontecidas, assim. Eu vim dessa referência, na verdade eu passei por vários movimentos, né? Então, eu entendo, assim, que o que eu sou hoje, na verdade, é um apanhado de vários movimentos do qual eu passei, né? Eu acho que ali, 8ª série, nos anos 2000, mais ou menos, eu mudei de escola. E aí eu conheci uma galera hippie, conheci os punk, né? Conheci a anarquia, conheci, tipo, o hip hop mesmo, de fato, dancei, andei de skate. Então, tipo assim, hoje eu pego um pouquinho de tudo isso, assim, né? Pra ser o que eu sou.
E o hip hop acho que foi uma das coisas mais fortes, assim, né? Que realmente, até depois da experiência com a CUFA, né? Onde eu fui realmente, né, viver uma vida baseada naquilo que eu acreditava e a gente viveu ali uma época muito legal porque era o hip hop mesmo, né? Então não era só o grafite. Então tinha uns eventos que juntavam todos os elementos. Então tinha ali os b-boy dançando, tinha a galera cantando, rolava o grafite, tinha os DJs. Então vivenciar tudo isso assim com os 4 elementos juntos foi muito rico assim e muito marcante na minha trajetória. Então algo, acho que é muito íntimo, assim, no sentido de valorização, eu gosto muito, mas, como eu falei, também tem muitas outras influências, assim. Então, tem artistas, por exemplo, o Sotaque, que agora a gente está renovando aqui o trabalho da loja, mas que traz muito forte essa vivência do hip hop, assim, que eu gosto pra caramba. Então, eu entendo também isso, né, essa relação do grafite hoje como uma linguagem independente. Então, tem essa galera que tá ali no grafite, que tem um lado mais, né, para outras linhas, que não só o hip hop, e também acho válido pra caramba, assim, mas eu de fato, assim, passei por um momento, assim, que influenciou bastante, assim, até hoje, assim, eu gosto, assim, desse link, tanto que eu falei quando a gente inaugurou a loja, teve o DJ, teve, tipo, os b-boy dançando aqui na frente, então eu acho que essas jams, assim, que hoje se perdeu um pouco, né, hoje tá todos os elementos muito soltos, mas eu acho que isso são, quando rola, assim, é muito nostálgico e faz, por exemplo, a exposição dos gêmeos, sabe, quando eu fui, né, de relembrar toda a história, ver a São Bento, eu acho que isso são coisas, assim, que a gente não pode deixar morrer, assim. Bom, então, primeiramente agradecer aí, né, o espaço, a atenção, o carinho, né, falar também que a loja tá aí, qualquer coisa precisar, dá um salve, estamos com o projeto Graffiti School. E, mano, é isso, vivo pela parada, que eu puder estar fazendo realmente pela cena, pelo movimento, tô aí. Salve, salve.